Eu comecei a trabalhar em televisão, né? A fazer reportagem, programas culturais, né? Estava desse lado aqui. Desse lado, né? Eu fiz um caminho meio inverso, assim. Muitos começam de uma forma mais alternativa e vão buscando um mainstream, uma coisa mais bem estabelecida. Uhum. Eu fui num caminho, já comecei com possibilidades de trabalhar numa estrutura maior, mais bem estabelecida, e fui eliminando isso, fui querendo tornar tudo isso mais doméstico, mais próximo do meu dia a dia, mais próximo de um fazer mais artesanal, assim. Tenta não consigo, tenta não consigo, tenta. Vamos ver uma coisa melhor. A coisa é assim, a frase tenta e não consegue, eu não sei se eu devo obedecer o tenta ou não consegue. É uma confusão que faz a tua cabeça. E se nos anos 80, acho que tinha uma turma querendo mudar a televisão, querendo entrar na televisão, tomar a televisão de assalto e mudar, nos anos 90, acho que os meios foram se tornando mais acessíveis e foi possível contar histórias mais pessoais. Mais imperfeito, mais desfocado. Mais tosco, mais... né? E eu acho que essa imperfeição, ela era um elemento importante ali ao longo dos anos 90, né? Porque o meio que a gente tinha acesso, às vezes era o VHS, um Hi-8, né? O Vídeo 8, né? O Super 8 no meu caso. Eu fui passar a ter uma câmera, comecei a trabalhar com vídeo 87, por aí, só fui ter uma câmera em 95. Antes eu tinha que usar uma câmera emprestada, né? E usar uma câmera emprestada, você usa ela rapidinho, do jeito que você pode, ou a câmera que te empresta, né? O meu primeiro vídeo aceito internacionalmente, aí, Love Stories, ele foi feito todo em 16mm. Porque eu não tinha câmera de vídeo para fazer, mas um cineasta totalmente marginal, Aaron Feldman, né? Que vivia em Belo Horizonte nessa época, ele me deu uns 12 rolinhos de filme, news film, 16mm, que era usado em jornalismo até, todos vencidos, né? Esses formatos que a gente trabalhava não eram considerados broadcast, né? Não tinham qualidade para passar no crivo da televisão. Então o meio de escoamento continua sendo alternativo, festivais, mostras ali inventadas entre amigos, entre grupos, numa colaboração internacional, mas tudo muito alternativo. Pegar uma câmera e experimentar coisas com a câmera era um ritual de uma certa novidade, algo que hoje desapareceu pela profusão de câmeras. Acho que eu, como muitos, a gente não queria fazer cinema, a gente queria fazer uma outra coisa. A gente não queria fazer televisão também, né? E o Love Stories, ele foi inspirado, assim, na capa do roteiro do Hiroshima Mon Amour, né? Que tem, na capa, tem um casal abraçado e os dois totalmente envolvidos um com o outro, né? E eu estava vivendo uma situação oposta disso. Então ele podia, no fundo, Love Story podia ser essa comparação entre duas fotos, né? Entre dois frames, né? Podia ser isso, ele podia ser um díptico na parede, né? E eu, como o ímpeto ou o desafio era trabalhar com uma narrativa em vídeo, com um outro tipo de situação ficcional, não tanto ligado ao cinema, ao curta-metragem, ou mesmo à história da literatura, eu fui construindo uma história a partir desse desajuste.
Bom, o Love Story ele foi aceito em vários festivais imediatamente e foi comprado. Depois de alguns meses, ele foi adquirido para o acervo do Centro Georges Pompidou. Faz parte da vida. A gente nasceu para ser feliz. Comecei a fazer, em 95, 96, instalações, a trabalhar com espaços expositivos e muita coisa site-specific também. Nessa época comecei a trabalhar com o Nelson Brissac, que estava gestando o Arte Cidade, aquela série de projetos do Arte Cidade. Eu fiz os primeiros documentários sobre o Arte Cidade e eu fui convidado também como artista a desenvolver uma instalação. Isso foi um dos melhores projetos, acho que aí dos anos 90 que eu fiz. Uma instalação onde hoje é a Casa das Caldeiras, né, as fábricas Matarazzo. Chamava como o trabalho? Esse trabalho chamava Subterrâneos. Meu trabalho era sobre isso, sobre esse embate da rua, de ficar registrando muita coisa na rua, muita situação tensa na cidade e levar aquilo, né, criar esse espaço ali. Então tinha tanto uma lógica de como gravar isso, sempre de cima para baixo, né? E como o que gravar, como encontrar situações de tensão na cidade. Esse tipo de trabalho, ele me colocou numa busca por uma situação mais documental, né? De apontar a câmera para uma situação de impacto, de como as tecnologias impactam a vida das pessoas, como as mídias impactam a vida das pessoas e como elas, muitas vezes, as pessoas vivem em função um pouco da comunicação, da mídia, da tecnologia, né? As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O presidente a imagem do país no exterior. Além disso, ele faz as leis benefícios para a população. Agora que você conhece melhor o trabalho do presidente, vote e ajude. Apertado assim, colado assim. Teve um outro projeto que um pouco tinha essa relação documental, que era um projeto, foi apresentado também em 96. Ele era uma série de projeções em objetos que eu produzia. Esse aí é um projeto que eu segui, eu fui fazendo vários outros nessa linha, né? Esse projeto chamava-se Conversa Particular, né? Tinham várias situações desses objetos que estão nesse limite entre o universo público e privado. Então, dentro desse tema de relação entre público e privado, foram surgindo uma série de projetos aí. Eu queria fazer um projeto que vasculhasse, que tivesse uma câmera inteligente, que fosse buscando registrar as pessoas inadvertidamente, assim, contra a vontade das pessoas. E encontrei esse aspirador de pó, que é um aspirador de pó inteligente, né? Chamado Roomba, é uma febre nos Estados Unidos, assim. Ele não cai na escada, ele detecta o tamanho do quarto, da sala, e sai limpando. Então eu hackeei ele com a ajuda de uns
uns amigos aí, a gente hackeou e instalamos câmeras, 2 câmeras sem fio, né? E que enviavam essas imagens para 2 telas assim. Ele causa uma conscientização, uma percepção de que as tecnologias, nenhuma tecnologia ela é isenta de ideologia. Eles, ao invadirem a privacidade, eles fazem as pessoas pensarem na privacidade própria, né? Eles fazem as pessoas se darem conta de que essa é uma relação de negociação. O Brasil hoje é extremamente conectado em termos de rede wireless, né, via celular, são 170 milhões de celulares. Mesmo as conexões não sendo as melhores, né, na internet, o Brasil ele tende a se tornar extremamente conectado. E o que se faz com essa conexão, né? Essa conectividade ela é usada muito por uma banalidade que não constrói muito, né? E vem os caras do PCC e param São Paulo com SMS. Isso nunca tinha sido feito por nenhum ativista, por nenhuma facção política, por nenhum artista, né? Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Em termos de eficiência de uso da comunicação e uso da comunicação para um fim. E eu comecei a fazer uma série de trabalhos que, de alguma forma, dialogam com isso, né? Que resultou esses trabalhos eles foram de alguma forma convidados por uma exposição chamada React, né? Que um artista esloveno me convidou para fazer uma série de reencenações de situações ocorridas. Então eu reencenei isso. E ele faz pensar sobre a veracidade desses registros também. O quanto esses registros, muitas vezes os registros que a gente vê, eles são críveis ou não. E também um outro aspecto, o aspecto de que hoje muito do que se vê na mídia é feito de forma vernacular, não é feito pelos detentores dos meios de produção, não é feito com uma câmera como essa, é feito, ele é arregimentado pelas redes, mas ele é feito de uma forma distribuída, eles são os olhos populares, eles são o pensamento popular ali. O primeiro documentário que eu fiz foi esse Oiapoque. O Itaú Cultural convidou uma série de artistas para escolher um lugar na fronteira para a gente ir, né? One, two, three. Em 98, fui para Guiana, né, eu e um colega só, um assistente, e voltei com esse diário de viagem, mas que me interessava muito me juntar essas coisas, essa visão pessoal, meu envolvimento pessoal naquela realidade e a forma como eu vejo aquela realidade, né? Então esse documentário, entre aspas, um micro documentário de 11 minutos, ele é todo trabalhado em termos de construção de imagem, tem um certo esmero ali de lapidar isso, né? Isso está presente nos outros documentários que eu fiz, a três mãos, né? O Fim do Sem Fim, que foi o primeiro longa-metragem, 99 para 2000. O Fim do Sem Fim foi feito com o Beto Magalhães e o Carl Guimarães, uma espécie de um road movie aí pelo Brasil, registrando profissões em extinção, né? Eu sou o maior profeta do Nordeste brasileiro. Você que é ignorante, acredite se quiser. O livro sobre o Centro Velho de São Paulo já pode ser encontrado
Você gravar com uma handicam que treme é diferente de você gravar com uma câmera de ombro. Cada uma produz um tipo de imagem, um tipo de linguagem até, né? São as provocações saborosas. São, e que acabam incutindo num tipo de linguagem. Mas há também uma vontade de aplicar esse filtro. Ó, isso é a forma como eu vejo, então quero que você, espectador, veja dessa forma também. No Ali é um lugar que eu não conheço, por exemplo, foi uma viagem longa, uma viagem muito bacana para o Marrocos. E eu e percebi que ali que não era legal lá, pela situação cultural, apontar a câmera para as pessoas, assim. E eu queria registrar essa viagem. Não tanto os outros, mas o meu percurso em determinados lugares. E levei uma câmera Super 8 e fui fazendo um registro quadro a quadro. Uma espécie de um stop motion da viagem inteira. Aqui, de novo, é um vídeo também ligado a viagens, também ligado a espaços percorridos ali. E ele, engraçado que ele tem esse nome, Aqui de Novo, é como se ele fosse uma revisitação dessa linguagem desses vídeos anteriores. Como se eu tivesse assim, ó, eu vou explorar de novo, estou aqui de novo nesse ambiente, aqui de novo, pensando determinadas coisas que se conectam com aquela. Estou aqui de novo numa situação pessoal, estou aqui de novo num embate entre linguagem, expressão e o que fazer, né? O que resulta, que tipo de trabalho resulta dessa fricção, dessas conexões. O cartão postal, foi um projeto que começou como um hobby. Uma forma de você descobrir os pontos de interesse na cidade é ir numa lojinha, numa papelaria, numa loja de souvenir e comprar os cartões postais. Olha, interessante esse monumento, vou lá ver, né? E a ideia desse projeto surgiu de ir lá e comparar o cartão com a imagem em si, tomada por uma câmera de vídeo, imagem em movimento, né? Esse projeto começou em 2000 para a internet, né? Para fazer vídeos de pequeno tamanho, de pequeno formato para a internet, né? E ele vem acontecendo em várias versões até hoje. Esse projeto aqui, chamado Mobile Crash, ele é um dos últimos que eu fiz. Ele é resultado um pouco desse meu envolvimento nos últimos 4, 5 anos com tecnologia celular, com telas pequenas, com GPS, com esse encontro das câmeras, do meio audiovisual com a rede, né? Do audiovisual em rede. Mas essas tecnologias, elas produzem muito lixo também, né? Elas se tornam obsoletas muito rápido, elas causam uma certa raiva. Ao mesmo tempo são fetiche e ao mesmo tempo causam raiva. Então eu fiz um projeto que é um pouco uma brincadeira com essa tensão que gera, né? Legal. Esse projeto ele resultou em 2 versões até agora, uma performance que envolve esse duelo entre marteladas, né? E também nessa instalação onde o público é que dá a martelada. E liberando a raiva também. Exatamente. Vai aquela catarse, assim, um pouco compartilhando essa vontade que cada um tem, um pouco de esmagar ou de algo que não funciona direito, às vezes, que deixa a desejar, né?
Mas esses trabalhos, essa vontade de trabalhar pela cidade, ela foi radicalizada em outra série de trabalhos. A ideia foi criar um apartamento dentro do que ele pode ser o mais ordinário possível. Um apartamento que contém esses espaços compartimentados, né? São espaços que têm uma divisão típica, característica de um apartamento. Não é um jogo com uma ideia de clausura, mas com uma ideia de familiarização com o espaço. É como se as pessoas se sentissem, de alguma forma, habitando esse lugar. Esses espaços eles foram construídos a partir de visitas a apartamentos que eu fui efetivamente estava em busca de locação ou venda, né? E esses lugares são lugares em que eu estive ali durante um tempo e pude gravá-los e um pouco tentando capturar, trazer, né, para os vídeos, para as imagens, um pouco desse espaço. O áudio é um elemento bastante importante nesse sentido, porque eles contribuem um pouco para essa sensorialização do espaço, para essa percepção subjetiva. Ele dá como se estivesse num ambiente ao lado, ou no vizinho, ou numa situação que a gente não vê, mas a gente percebe talvez as vibrações desse espaço, talvez até mais pelo áudio do que pela imagem. Então, se a arquitetura tem essa capacidade de interferir, interferir nos nossos humores, né? Aqui a gente está falando de uma arquitetura cambiante, que flutua, ela nunca é rígida, ela não é fixa. Um espaço vai se transformando em outro, depois em outro, e através de mudanças sutis. Tem muita discussão e essa discussão me interessa e eu acho interessante, importante que ela volte para o público, não de uma forma teórica, como a gente está falando aqui, né, ou de uma forma messiânica ou apocalíptica, que ela volte também com aspectos subjetivos. E a arte pode produzir isso, de você mostrar trabalhos que lidam com isso, as pessoas começam a perceber isso, às vezes por um ponto de vista mais lúdico, bem-humorado, mas não deixa de ser menos conscientizador ou levanta a poeira assentada sobre a questão. Ten, 9, ignition sequence start. 6. Tranquility Base here. The Eagle has landed.
step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Reginaldo, tu pegou a toalha? Peguei, meu bem. E o título de eleitor em um documento com foto, tá levando? Oxe, e eu ia deixar de votar? Se você vai estar fora da sua cidade no dia da eleição, registre-se até 15 de agosto em qualquer cartório eleitoral e vote na capital do estado onde você estiver. Nasceu de um sonho de um homem chamado Mestre Steve Bacarelli em 1996. E hoje, graças a Deus, não é mais o sonho de um homem, mas o sonho de uma coletividade.
Conforto todo, mordomia, perninha pra cima, facílimo. Você nunca deu a mínima pra sua filha. Aliás, pra essa filha, pra nossa filha. Que a outra filha que você tem por aí, não sei quem é. Não quero nem saber quem é. Mas pelo que eu conheço de você, você provavelmente não dá a mínima pra ela também. Abandonou, assim como abandonou a Vanessa. Não foi isso, Jardel? É impressionante como você distorce as coisas. Tenho muita pena da Vanessa. Eu também errei. Eu devia ter falado a verdade pra ela. Mas é tão difícil você desiludir um filho, Jardel. É tão difícil. Eu não tive coragem de falar pra ela. Não tive coragem de quebrar a imagem que ela tinha de você. Não tive coragem. É, mas agora é tarde. A Vanessa agora já tem idade para tirar suas próprias conclusões. Ela sabe que tem um pai que é bem intencionado, que gosta dela, mas que não teve muita sorte na vida, assim como você. Sorte? Eu não tô falando de sorte, não, Jardel. Você acompanhou o meu começo. Você estava do meu lado na minha luta, muitas vezes. Você viu direitinho o que era cuidar da casa, cuidar das crianças, fazer estágio, trabalhar em vários empregos diferentes, estudar, fazer residência. Você viu isso, Jardel? Que sorte! Eu nunca fiquei sentado dentro de casa esperando as coisas caírem do céu. Eu tô falando de suor, de trabalho, de muita luta que eu tive. Jane, chega desse discurso. Eu já ouvi tantas vezes que eu tive que fugir daqui. Tive que fugir de você. O Breno, coitado, caiu nesse papo feminista e acabou assumindo as suas dores quando o nosso casamento terminou. Mas a Vanessa é meu xodó. Ela sabe que o pai dela batalhou muito por ela. Então por que você nunca atendia o telefone quando ela ligava pra você? Nunca, Jardel? A menina, às vezes, ficava semanas sem conseguir fazer contato, não era isso? Eu ficava com o coração cortado de ver essa menina aqui nessa casa. Você veio pro Brasil, Jardel, escondido. Só procurou a Vanessa porque ela encontrou você na rua. E por acaso ainda. Não é isso? Você sabe de tudo. Até dos meus sentimentos mais íntimos. Por favor. É demais isso, já. É demais. Jardel, chega, sabe? Chega. Não sei nem por que eu falo essas coisas com você ainda. Tô por aqui com você. Você quer saber de uma coisa? Quando você voltar a andar, você vai embora da minha casa. Sabe o quê? Eu já entrei com um pedido de divórcio no litigioso, claro, né? Tô louca pra me ver livre de você, Jardel. Por favor, Adalva. Não é mais esse número? Por acaso você sabe o novo número dela? Não? Tá bem, tudo bem, obrigado. Quero ser igual a você, Vanessa, uma bailarina famosa. Ai, que fofa. Mas já tem que se dedicar muito, hein? Mas eu adoro dançar. Eu comecei assim, pequenininha, que nem você. Olha, eu tenho uma sapatilha de ponta aqui. Repara como é dura aqui na frente. Ai, linda! Tem fitas, é cor-de-rosa. Machuca o pé? Mas a gente se acostuma. Mas e você, Clara? Vai querer estudar balé também? A mãe dela é pobre. Fala assim, Laura. Não faz mal, não. Eu não ligo. É verdade mesmo. Minha mãe é legal, sabe? Se ela tivesse dinheiro, ela ia deixar. Ô, Clara, eu tenho uma roupa linda de quando eu era assim, da sua idade. Espera um minutinho. Achei! Olha que bonita! É linda! Parece de princesa! Parece mesmo! Se daí você pode ficar com ela. Jura? Crianças, minha filha, tô voltando pra clínica, tá? Eu fiz um lanche, tá na cozinha pra vocês. Sandra tá de folga hoje. Juízo, tá? Meu pai tá acordado? Tá, meu amor, tá acordado. Tô indo. Tchau, crianças. Tchau, tchau. Tchau. E aí, vocês querem conhecer meu pai? Vamos! Isso, o nome dela é Dalva. Dalva. Ela tinha uma filha. Bom, na época era um bebê, mas agora deve ter uns 9, 10 anos por aí. Bom, eu não sei pra onde ela se mudou. Tá bem. Eu me viro. Obrigado. Será que essa mulher se enfiou? Que não deixou nem rastro. Paizinho? Oi. A gente pode entrar? Tem visita. Oh, visita! Que maravilha, eu adoro visita. Ainda mais quando a visita é criança.
Eu quero que vocês conheçam o melhor pai do mundo. Tititi, hoje depois do RJTV, segunda edição. Você vai ver esta noite no Jornal Nacional, no centro do país, fogo destrói o cerrado. Nada como o tempo para passar. O poetinha Vinícius de Moraes, demitido do Itamaraty pelo governo militar, chega agora ao topo da carreira diplomática, 30 anos depois de sua morte. Uma médica foi presa no Rio, suspeita de contratar um falso pediatra. E os gols deste sábado no Brasileirão. O Jornal Nacional começa às 8h15, horário de Brasília. Preferir é escolher o que é melhor para a sua vida. E isso também vale para o seu banco. Porque é importante ter crédito para crescer. De preferência, simples e rápido. É bom ter um gerente que atenda você. Mas de preferência, que entenda você. O Bradesco trabalha dia e noite para ser presença na sua vida. De preferência, fazendo ela sempre melhor. Presença é Bradesco. Boa tarde, qual é o seu nome? E o cargo pretendido? Quais são as suas principais realizações? O que é que você espera de um emprego, hein? O que é que você fez na sua última experiência profissional? Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou? Você é capaz de trabalhar com prazos definidos e sob pressão? Quais são os seus pontos positivos e negativos? Você tem bons antecedentes? É preciso conhecer bem quem você contrata para um cargo importante. Nessas eleições, pesquise o passado e as propostas dos seus candidatos. Vote consciente. Próximo. Vamos rodar de van? Esses veículos estão ficando cada vez mais requintados. Vidros e espelhos elétricos, airbag e freios ABS nas rodas. Que tal a nova versão de um modelo de sucesso no Brasil? Martelinho de ouro. Uma especialidade brasileira ganha o mundo. Garupa na moto. Se comporte. E eu experimento um carro de corrida. É amanhã cedo, às 9 horas. Doe porque é maneiro. Doe pelo Iderlanho. Com a sua doação, eu posso sonhar cada vez mais alto. Ligue 0500 2010 005 para doar R$5. 0500 2010 015 para doar R$15. 0500 2010 040 para doar R$40. Essa corrente só existe com você. Dança Esperança, 25 anos. Um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. Neste domingo, as Trapalhadas do Didi estão deixando todo mundo de cabeça quente. Tá quente, amor? Tá quente! Vamos esfriar. E nem Luan Santana vai escapar desse malandro. Por onde você tem andado? Tem andado no chão, que eu não sei voar ainda. Neste domingo, 12h30, Aventuras do Didi. O nome do melhor pai do mundo é Jardel. Ô pai, essa daqui é a Laura e o Tadeu, eles são nossos vizinhos, e essa daqui é a Clara, amiga deles. Muito prazer. Aperta aqui, Tadeu. Prazer. E agora, as duas belezinhas dando um beijo aqui. Claro. Isso. Laura. Vocês também vão ser bailarinas? A Clara não, só eu. Ela é pobre. Ô, Laura, eu já te disse tantas vezes. Que coisa. Eu não faz mal, não. A Laura não faz por mal, né? Ô, Clara, eu vou falar com a Márcia, dona da academia de balé. Quem sabe ela não te dá uma bolsa, hein? Mas bolsa já tem. Ele nem me deu de aniversário. Precisava mesmo era de dinheiro dentro dela. Não, fofa, eu tô falando de uma bolsa de estudo. Significa que você vai estudar de graça, entendeu? O Mauro, meu namorado, estuda lá assim. Ai, agora eu entendi. Legal. Obrigada, Vanessa. Nada. Ufa. O senhor quebrou a perna como? Foi um acidente. Eu tenho muita dor. Agora mesmo, tomei um remédio que me dá um sono. Então, gente, vamos deixar meu pai descansando um pouquinho, né? Vamos experimentar a roupa, Clara? Vamos, bailarina? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Jardel, você tem que pensar, bota essa cabeça pra pensar. Se você não encontrar onde essa mulher se enfiou, você vai ter que arranjar um plano B.
Você não pode ficar no meio da rua. Doutor Ricardo, eu não consegui encontrar as joias da dona Francisca. O senhor já procurou na casa de Petrópolis? Porque umas caixas que vieram de lá, José e eu olhamos... Olha, pra falar a verdade, Antônio, eu só fui lembrar dessas joias há pouco tempo. Havia esquecido completamente delas. Elas devem estar lá na casa, em algum armário, uma gaveta. Pode ser que sim. Eu estava pensando em subirmos todos a Petrópolis, mas acho melhor terminarmos a reforma, né? De qualquer jeito, vou pensar no que fazer. O senhor já sabe quando vai começar a obra? Já falei com o arquiteto. Quero começar pelo quarto do bebê. Não vejo a hora de ter o filho do Daniel correndo pela casa. Eu também, Antônia. Eu também. Doutor Ricardo, já providenciei tudo para a festinha da Vitória, como o senhor pediu. Devem vir umas 20 e poucas pessoas. Eu fiz o cálculo de 30 para tudo, né? Perfeito. Ótimo, Antônia. Muito bom. Obrigado. Com licença. Antônia, você acredita em vida após a morte como Vicente, não é? Doutor Ricardo, acredito